Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. Fazolo, a marca que é moda. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta terça-feira. Morre em São Paulo em tiroteio com a polícia Fernando Ramos da Silva, que fez o papel de Pichote no cinema. Em Belém do Pará, os técnicos tentam recuperar o prédio de apartamentos que ameaça desabar. O presidente da República participa em Brasília das comemorações do Dia do Soldado. O ministro do Planejamento culpa a incompetência dos administradores pelo descontrole das estatais. A chuva forte em 5 países da Europa deixa 9 mortos e milhares de desabrigados. No Rio, a polícia sobe o morro Dona Marta, mas não consegue prender os chefes das quadrilhas que lutam há 6 dias pelo controle da favela. E agora, as notícias da noite. A Constituinte e o sistema de governo. Presidencialismo ou parlamentarismo? Amanhã, o relator da Comissão de Sistematização, deputado Bernardo Cabral, entrega ao presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, o anteprojeto da nova Constituição propondo o parlamentarismo. Mas o governo já definiu a estratégia para que o sistema de governo que será votado no plenário da Constituinte seja mesmo o presidencialismo. O governo não vai pressionar, vai tentar convencer os constituintes. Para o ministro-chefe do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, o presidencialismo leva vantagem entre os constituintes. Já o governador do Rio, Moreira Franco, tem uma proposta caso o parlamentarismo seja aprovado no plenário da Constituinte, fazer um plebiscito. Eu acredito que o povo brasileiro já foi uma vez convocado para, em um plebiscito, dizer se era a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo e votou majoritariamente a favor do presidencialismo. Se porventura os constituintes, em sua maioria, entenderem que a opção o parlamentarismo, eu acredito que democraticamente se deverá convocar um plebiscito para que o povo mais uma vez decida aí sim se é a favor do presidencialismo ou do parlamentarismo. E o relator da Comissão de Sistematização, deputado Bernardo Cabral, faz agora à noite a redação final do texto do anteprojeto que será entregue amanhã. Álvaro Pereira. O projeto que o relator Bernardo Cabral está fechando agora à noite mantém o sistema parlamentarista de governo e parlamentarismo puro em vez do parlamentarismo misto já aprovado na Comissão de Sistematização. Em princípio, é exatamente o que o governo não queria, parlamentarismo puro para ser implantado já no ano que vem. E por que o governo não quer o parlamentarismo já? Porque o presidente Sarney está convencido e tem dito isso aos políticos amigos dele, que uma mudança tão radical no sistema de governo poderia levar a uma crise política. Isso porque o parlamentarismo exige uma burocracia estável e partidos políticos fortes. 2 condições que não existem hoje no Brasil. O governo, de qualquer forma, não está muito preocupado com este projeto que vai ser apresentado amanhã, porque ele ainda não é definitivo. O projeto considerado definitivo, que vai ser discutido na Comissão de Sistematização, esse só vai ser apresentado pelo relator Bernardo Cabral no dia 7 de setembro, depois de examinadas as emendas da comissão. Aí é que o governo quer saber qual será a proposta do relator Cabral. E se ele insistir na proposta parlamentarista, o governo então vai jogar duro para aprovar o sistema presidencialista já na Comissão de Sistematização. O governo vai recuperar as ferrovias brasileiras. Um contrato para a modernização de 3.000 quilômetros de ferrovias foi assinado hoje entre o governo, a Rede Ferroviária Federal e o BNDES, através da FINAME. As linhas que têm prioridade são as dos principais corredores de exportação e abastecimento. O valor total do projeto em 4 anos é de US$ 1,5 bilhão, mais de 50 bilhões de cruzados. Hoje foram liberados 584 milhões de dólares. O presidente do IBGE, Edson Nunes, confirmou hoje que a inflação de agosto deve ficar em torno de 6%. E a principal causa desse aumento foi a alta dos preços dos alimentos e dos cigarros.
O índice do IBGE vai ser divulgado na sexta-feira. O pagamento do resíduo salarial. Em São Paulo, várias empresas estão antecipando o pagamento do resíduo, atendendo ao apelo da Federação do Comércio e da Indústria. Todos concordam que é preciso recuperar, pelo menos em parte, o poder aquisitivo. Os números não são precisos, mas a Federação das Indústrias garante. O resíduo, a parte da inflação que sobrou depois do disparo do último gatilho em maio, já está sendo pago pela maioria das empresas. O que varia é o número de parcelas. Pelo plano Bresser, o resíduo deveria ser pago em 6 vezes depois do congelamento. Mas os trabalhadores estão conseguindo receber essa diferença em até 3 vezes. Essa indústria, por exemplo, que tem 6 mil funcionários, pagou 10% em julho e vai pagar o restante, pouco mais de 10% em setembro. As empresas, dentro de suas possibilidades, sem chegar à beira da falência, têm que ajudar para resolver os problemas de seus funcionários e, ao mesmo tempo, respeitar os objetivos da economia, os objetivos do saneamento da economia nacional. A categoria mais beneficiada até agora é a dos metalúrgicos de São Paulo, que tem direito a um dos percentuais mais altos, 21,26% de resíduo. Segundo o sindicato, pelo menos 150 mil trabalhadores já receberam algum tipo de adiantamento. A reivindicação é de que o resíduo seja pago aos 370 mil metalúrgicos até a campanha salarial. Nós temos que ter todo o resíduo pago até o mês de outubro. Nós queremos chegar na nossa campanha salarial, que é em novembro, a partir de 1º de novembro, já com os metalúrgicos todos tendo recebido o resíduo. Isso é questão de honra nossa. Eu acredito que nós entraremos nas negociações coletivas de outubro com o resíduo zerado. Já o comércio, que foi quem lançou a ideia de antecipar o pagamento do resíduo, só agora decidiu pagar o resíduo de 17,40% para os seus empregados. Há um consenso entre os lojistas de que quem puder fará esse pagamento em 2 ou 3 vezes. E a primeira parcela deverá ser paga agora, no mês de setembro. A estimativa da Federação do Comércio é de que 1 milhão de assalariados vão ser beneficiados em todo o estado. Sem poder, de uma outra maneira, compensar os assalariados com aumento de salário, porque não pode repassar isso no preço do produto, entendemos que uma das maneiras adequadas de compensar essa perda e esta queda de poder aquisitivo foi exatamente pagar o resíduo inflacionário, que, dependendo da categoria, tem um valor significativo. Por que é importante para o comércio antecipar esse resíduo? O comércio vive do poder aquisitivo. Se nós não pagarmos o resíduo, nós não incentivaremos o próprio consumo. E realmente esse consumo hoje já está bastante sacrificado. Pois é, a perda do poder aquisitivo está preocupando muito Jô Soares. Pois é, o cruzeiro virou cruzado, o congelamento virou flexibilização e agora o salário virou resíduo. Eu sou ilustre e desconhecido. Eu aplico no fundo ao portador Unibanco. Tenho uma ilustre rentabilidade e ninguém fica sabendo de nada. Nem mesmo o imposto de renda. O fundo ao portador Unibanco é o portador mesmo. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Tenta ligar para lá e descobrir quem eu sou. Tenta. Fundo ao portador Unibanco. Preferido até por quem não faz questão do anonimato. Liga. Finalmente, a verdadeira dimensão da nossa música. A sofisticada tecnologia digital e o milagre do laser trazem até você a série Personalidade. O melhor de Chico, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Elis. Grandes nomes e um presente de alta qualidade. Assuma essas personalidades em compact disc, fita cromo e discos Polygram. Seu Dainer, Sr. Felipe. Obrigado. Seu Dainer. Obrigada. Certas pessoas são reconhecidas pela sua maneira de ser, não pelo cartão de crédito que têm. Não é por acaso que elas têm Diners Club. Diners Club. Viver bem não tem limite. O Palácio do Planalto já decidiu o que fazer para resolver os 2 maiores problemas da economia:
o controle do déficit público e a negociação da dívida externa. De Brasília, Paulo Henrique Amorim conta quem vai encontrar a solução. O ministro Bresser Pereira recebeu de presente do Palácio do Planalto 2 gigantescas batatas quentes. Uma é cortar o déficit público, a outra é empurrar o FMI pela goela abaixo do PMDB. Mais batata quente do que isso é impossível. O Palácio do Planalto andou inquieto. O ministro da Fazenda podia estar achando que o responsável pela operação de fazer cortes e segurar o déficit era o próprio Planalto. Com a reunião ministerial de quinta-feira, deverá ficar claro para todo mundo que é o Ministério da Fazenda e não o Palácio do Planalto que tem que cortar despesas. E o FMI? O que eu ouvi hoje aqui em Brasília foi que a cada dia que passa se torna mais necessário fazer um acordo com o FMI. E é o centro do governo que está pensando assim. O problema, para variar, é o PMDB. E para o Palácio do Planalto vai ser o ministro da Fazenda, que é do PMDB, que vai ter que convencer o PMDB de que sem o FMI não tem salvação. Outra sobre o déficit público. Como se sabe, o Ministério dos Transportes decidiu construir a ferrovia Norte-Sul em 2 pedaços que não se tocam. São 2 trechos. Um trecho sai do Maranhão e vai até Goiás. O outro vai de Brasília até outro ponto de Goiás. Entre os 2 trechos ficará um deserto de 800 quilômetros. Mas isso não é o mais extravagante. É que com esse expediente, as 2 ferrovias ganham imediatamente acesso ao Plano Nacional Ferroviário. Quer dizer, já tem dinheiro para ser construída a ferrovia Norte-Sul ou a ferrovia Quase Norte e Quase Sul. Agora uma notícia de negócios. A agência de publicidade Salles Interamericana anunciou hoje em São Paulo que vai fazer um aumento de capital de 250 milhões de cruzados. Com isso, o grupo holandês Vendex passará a ter 40% do seu capital. A Salles continua majoritária com 60%. Outra coisa, a Salles pretende ser a primeira agência de propaganda do Brasil a abrir o capital em bolsa. O Vendex é o mesmo grupo que está associado na Sears e na cadeia Bob's ao grupo Paulo Malzone. O déficit público está hoje em cerca de 260 bilhões de cruzados. E na reunião de quinta-feira, o presidente Sarney vai dar um recado firme a todos os ministros. A ordem é diminuir o rombo de caixa em pelo menos 200 bilhões de cruzados até dezembro. Vamos conferir essa informação com o Joemir Betting. Para reduzir o déficit público da União ainda este ano, o governo dispõe de uma dúzia de medidas combinadas na montagem desse pacote orçamentário de quinta-feira. Meia dúzia pelo lado da despesa e meia dúzia pelo lado da receita. Na coluna da despesa, a primeira, corte de gastos gerais de custeio. A segunda, redução ou suspensão de obras e projetos. A terceira, redução ou extinção de incentivos fiscais. A quarta, redução ou suspensão de repasses para as estatais. A quinta, redução ou adiamento de repasses para estados e municípios. E a sexta, redução ou extinção de subsídios. Agora, as 6 medidas na coluna da receita, que é o lado preferido nas decisões sobre déficit público. A primeira, elevação de impostos. A segunda, combate à sonegação fiscal. A terceira, criação e ampliação de compulsórios. A quarta, remarcação das tarifas das estatais. A quinta, emissão de títulos da dívida pública. E a sexta, emissão de moeda primária. Na reunião de quinta-feira, o governo deve preparar essa feijoada aí sem farofa. A farofa seria a 13ª opção para o fechamento do buraco. A poupança externa. Mas essa ração suplementar não está nos planos do governo ainda este ano. Não dá para apostar num acordo com os bancos até outubro. E o Jornal da Globo mostra hoje a segunda reportagem da série sobre os gastos inúteis da União. O exemplo de desperdício desta noite é a usina hidrelétrica de Três Irmãos, em São Paulo. Uma obra que, segundo a maioria dos técnicos, contém um erro de projeção que causou um prejuízo de 500 milhões de cruzados aos cofres públicos. 4 das 8 turbinas encomendadas para a usina não vão ser usadas e não há como devolvê-las ao fabricante. A hidrelétrica de Três Irmãos está sendo construída pouco antes da foz do Rio Tietê com o Rio Paraná. Vai completar a formação do complexo energético de Urubupungá, o mais importante de São Paulo.
Instalar 4 ou 8 turbinas nesta hidrelétrica foi motivo de muita polêmica. Considerando o volume de água do Tietê e a demanda projetada de energia, a maioria dos estudos técnicos apontava para 4 turbinas. Mas em 82, durante a gestão do governador Paulo Maluf, a CESP, Centrais Energéticas de São Paulo, começou a construção para 8 turbinas. Na administração seguinte, em 83, o governador Franco Montoro tentou cancelar a compra dos geradores que achava desnecessários. Mas o valor da multa do contrato com os fornecedores franceses não permitia. A obra de engenharia da hidrelétrica de Três Irmãos até agora não sofreu qualquer alteração. Tudo aqui é feito para a usina funcionar com 8 turbinas. No paredão central da barragem estão sendo construídas passagens de água para acionar 8 geradores. 4 a mais do que foi autorizado em 82 pelo DINAI, o órgão do governo federal que controla o setor de energia elétrica. No ano que vem começam a chegar as 8 turbinas. Esta maquete mostra uma em miniatura. Cada turbina custou 31 milhões de dólares. Recentemente, a CESP tomou a decisão definitiva. Só 4 turbinas vão ser aproveitadas. Na realidade, a água disponível no Rio Tietê não é suficiente para a operação contínua de 8 máquinas de 160 megawatts. Esta motorização de Três Irmãos permite que a água dos reservatórios situados a montante, no Vale do Tietê, no Vale do Rio Grande, seja estocada, seja poupada para o período da seca, de maneira que a ponta é suportada completamente com as vazões do Rio Paraná mais Tietê. E além de investir pelo menos 124 milhões de dólares no equipamento que não vai ser aproveitado, a CESP está fazendo também um gasto desnecessário na construção da Casa das Máquinas. 4 dessas estruturas, que já receberam milhares e milhares de toneladas de ferro e concreto, não vão ser aproveitadas. Metade do que foi gasto aqui poderia ter sido economizado. Hoje a CESP busca contornar o problema. Está tentando vender o equipamento que vai sobrar para a Eletrobras, que teria que adaptar um de seus projetos às características das turbinas. Se o negócio der certo, o prejuízo maior poderá ser evitado. Mas fica perdido o que se gastou em concreto e que daria para construir pelo menos 2.000 casas populares. Foi um erro. E, aliás, foi um erro muito sério, porque o Brasil é um país carente de capitais e não tem o menor sentido nós fazermos investimentos sem ter o respectivo retorno em termos de energia elétrica. Senhores constituintes, sem alimento, nada existe. Agroséries. Prepare-se para conhecer uma nova emoção. Train Sound Philips. Qual é a onda? A onda é essa. A guerra de quadrilhas do Morro Dona Marta, em Botafogo, no Rio. Agora à noite, o soldado Lopes, acusado por um dos detidos de ter fornecido armas aos traficantes, foi preso. Foi um dia de muito trabalho para a Polícia Civil e a Polícia Militar. O delegado Hélio Vigio foi hoje o principal personagem da luta contra os traficantes do Morro Dona Marta. Mas quem é Hélio Vigio? Com 49 anos, o atual chefe da Divisão de Roubos e Furtos da Polícia do Rio participou de alguns dos mais importantes casos da história recente da Polícia Carioca. Em junho de 1984, o delegado Hélio Vigio desmantelou a quadrilha de tráfico de cocaína chefiada por Lívio Bruni Júnior. No dia 23 do mês passado, ele terminou com o sequestro de uma família na Ilha do Governador. Nenhum dos sequestrados ficou ferido. Agora,
Hélio Vigio foi o primeiro delegado a subir o Morro Dona Marta para tentar acabar com a disputa entre traficantes. No final do dia, 21 pessoas envolvidas na briga foram presas por sua equipe. A morte de Pichote. Fernando Ramos da Silva, 19 anos, morreu hoje em São Paulo num tiroteio com a polícia. Segundo a Delegacia Central de Diadema, ele e um companheiro estavam tentando assaltar uma pessoa quando a polícia chegou. Houve troca de tiros. Pichote morreu a caminho do pronto-socorro com 4 tiros. Fernando Ramos da Silva, de 19 anos, ficou famoso com 12 como Pichote, personagem central do filme de Hector Babenco de 1980. No filme, ele era um menor abandonado que entra para a criminalidade. Pai desconhecido, confere? Confere. Hoje, exatamente como no filme, ele correu da polícia e acabou morto, bem perto da casa da mãe dele, em Diadema, no ABC Paulista. Segundo a polícia, ele fugiu por ser flagrado tentando fazer um assalto. Depois de correr muito da polícia, Pichote pulou desta laje e caiu aqui embaixo. Em seguida, ele entrou nesse quartinho aqui e se escondeu embaixo daquela cama. Mas logo foi descoberto pela polícia. Ali no chão, ainda estão as marcas do sangue. Pichote chegou aqui no pronto-socorro exatamente às 4h55 da tarde, já sem vida. Os médicos que examinaram o corpo dele aqui no necrotério constataram 4 tiros no peito, todos localizados bem em cima do coração. Eu só não acho justo. Tudo bem se tivesse que matar mais 4 tiros, um derruba. Um tiro põe alguém no chão. Eles já tinham bronca dele. Não é justo, poxa, não é. Esses polícias não têm coração. Eles mataram meu filho no sentimento. Eles mentiram. Falaram que o menino estava com um revólver assaltando. E é mentira. Eu tenho 100 testemunhas aqui na vila que ele foi encontrado com a chave da casa e uma correntinha que ele tinha no pulso. Só isso, que ele foi encontrado em um isqueiro. Je suis le président d'Aéroleasing, une des 3 grandes compagnies du monde en taxi aérien. Vous avez aussi au Brésil une compagnie aussi grande avec la même efficacité dans le monde de l'air taxi, de la maintenance, de la vente d'aéronefs ou de pièces détachées. Il s'agit de Leader Taxi Aéreo. J'ai eu l'occasion d'utiliser leurs services en Amérique latine et je dois les féliciter pour leur professionnalisme. I'm Vice President of Executive Jet Aviation. We're one of the largest private jet charter companies in the world also. Like Leader Taxi Aéreo, the huge famous company you built in Brazil. Líder, tão eficiente e tão grande quanto as maiores e melhores do mundo. Este coral, bem brasileiro, é formado por funcionários de uma empresa que está fazendo 70 anos. IBM Brasil, 70 anos dedicados ao desenvolvimento, à tecnologia e a um maravilhoso espetáculo chamado Gente. Os Estados Unidos rejeitam a proposta da União Soviética de realizar uma reunião do Conselho das Nações Unidas para tratar de desarmamento e desenvolvimento econômico. O líder soviético Mikhail Gorbachev queria discutir em detalhes a situação dos países do terceiro mundo, mas o Departamento de Estado americano recusou, dizendo que nenhum país tem sido mais generoso do que os Estados Unidos na assistência às nações em desenvolvimento. O presidente Daniel Ortega autoriza a volta de 3 padres no importante passo de reaproximação com a Igreja Católica. Os sacerdotes foram expulsos do país, acusados de apoiarem os rebeldes que lutam para derrubar o governo sandinista. A volta dos 3 foi exigida pela Igreja como condição para participar de uma comissão de pacificação nacional. Essa comissão vai supervisionar o cumprimento do acordo de paz assinado mês passado por 5 presidentes centro-americanos. O esforço dos países americanos para chegar à democracia é o assunto de Paulo Francis. Discretamente, o governo Reagan tem apoiado a democratização das Américas.
butinou o Baby Doc Duvalier, do Haiti, afastou vários generais de repúblicas centro-americanas, fez eleições em El Salvador e apoiou ostensivamente a redemocratização da Argentina e do Brasil. E, no momento, faz uma força danada para se livrar do ditador do Panamá, Manuel Noriega, o maior traficante de narcóticos do continente. Mas resta Augusto Pinochet, do Chile. Governa há 14 anos com as Forças Armadas. Pinochet sentiu os ventos da democracia em Washington e convocou a eleição para 1988. Quer ser candidato único, naturalmente. Está em campanha, sorrindo e cumprimentando os fãs. Continua vendo o mundo em cores preto e branca. Quando eu digo ser branco, se hace lá. A oposição de esquerda continua sendo perseguida a pau. A oposição respeitável está dividida. E este é o principal problema do Chile. A economia do país vai bem, mas parte do povo vai muito mal. O governo Reagan hesita em impor sanções, porque não dariam certo. Nunca deram, como demonstra o exemplo da África do Sul. Mas Pinochet, ainda que tenha apoio da classe média e da comunidade de negócios, está sobrando. Depende dos chilenos, que eles encontrem uma alternativa ao fero general. Sob o comando do mestre Dorival, os Caymmi estreiam amanhã no Rio um show para ninguém botar defeito. O Jornal da Globo acompanhou os ensaios. Dorival Caymmi não se apresenta no Rio há 3 anos, mas com a força dos filhos, Danilo, Nana e Dori, ele decidiu voltar ao palco e cantar para o público carioca. Esta é a primeira vez que a família Caymmi se apresenta numa temporada. Foi difícil tomar essa decisão, reunir a família? Não. Inclusive aqui há poucos meses, muito poucos meses, eu tive uma proposta para fazer uns 3 ou 4 espetáculos com eles e afinal não aconteceu. Aí foi uma lembrança que veio assim, fazer aqui. Falei com este também falou, depois falamos os dois, depois falou todo mundo e falou a mãe que manda, é a Estela Mares, e aí ficou acertado que nós faríamos um show. Aí começaram a agir, fazer um show aqui. Nana, normalmente vocês costumam se encontrar assim em casa para tocar? Para cantar juntos? Não, quando precisa de dinheiro a gente corre para ele. Para cantar nem sempre, não. Só quando precisa de dinheiro dele, neto com problema, a gente aí vai apurrear na casa dele. Música não, música é muito pouco. A gente viaja muito, né? Os filhos pouco param no Rio, os 3. Dori, vocês não escolheram nenhum diretor especialmente para esse show, mas você está responsável pela parte musical. Fala um pouquinho desse show. Não tem muito o que falar, é a participação de todo mundo mistura muita opinião, cada um dá a sua opinião, a gente faz o trabalho junto. Se bem que eu tenha mais cuidado, porque eu tô com o único instrumento harmônico, né, de nós, que é o violão, os acordes, esse troço todo, mas existe uma... Todo mundo dá opinião, quer dizer, não tem diretor, todo mundo é diretor aqui, é uma beleza. E não sai briga, todo mundo se entende, Nana? Se entende, sim, não sai briga não. Sai briga com horário, né? Que uns gostam de ensaiar mais que os outros. Quem gosta mais? Eu adoro ensaiar. Eu ri do ensaio. Tem muita gente preguiçosa também. Por aqui. Eu, por exemplo. Olha, eu sou preguiçoso. Olhe pra ele. Mas é mesmo. Você tá olhando pra outro pra ele. Eu olho pra ele e falo aqui assim, ó. Dori, a câmera. Dori, vocês estão sempre assim de bom humor quando estão reunidos? Não, só quando estamos dando entrevista.